Exercício 5 da nossa lista é o exercício do vestibular Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, uma universidade EAD, feito em 2017, mas o texto é sensacional para a gente discutir a questão do pós-escravidão no Brasil. O dilema racial brasileiro, na forma em que ele se manifesta na cidade de São Paulo, lança suas raízes em fenômenos de estratificação social. O sistema de castas foi abolido legalmente com a abolição da escravidão. Na prática, porém, a população negra e mulata, em vez de ser projetada em massa nas classes sociais, viu-se incorporada à plebe, como se devesse converter-se numa camada social dependente e tivesse de compartilhar de uma situação de casta disfarçada. Né? Um texto do Florestan Fernandes, né? O Negro no Mundo dos Brancos, né? A sua obra. De acordo com a abordagem do dilema racial na sociedade brasileira após a abolição da escravidão, o presente fragmento pode-se afirmar corretamente que. Então vamos lá. O texto do Florestan Fernandes diz o seguinte, que depois que acabou a escravidão no Brasil, o que você percebe é que, ao invés dos negros serem incorporados no sistema de classes sociais, ou seja, você tem uma sociedade de classes sociais, latifundiários, burgueses, proprietários, comerciantes, classe média, use a definição que você prefira, mas você ter indivíduos negros compondo as camadas de classe trabalhadora, de classe urbana, de pequenos proprietários, ou seja, as classes sociais existirem enquanto categorias, mas dentro daquelas classes sociais você ter também indivíduos brancos e negros. Ele vai dizer, não, isso não acontece. Os ex-escravos, quer dizer, os negros e os mulatos, né, a população negra brasileira, fica à parte desse sistema, no que ele diz que é uma situação de casta disfarçada. Por quê? Porque ele associa a escravidão à ideia da casta, né, a casta dos escravos. Porque, para ele, os negros vão, dentro desse sistema de classes sociais, ocupar um papel secundário, um papel marginalizado, um papel subalterno. Então vamos lá. Item A. Para que fosse aceita socialmente, a população negra e mulata teve que aderir a uma nova situação de casta disfarçada por meio da qual ascendeu socialmente. Mas aí é que está o problema. Essa condição de casta disfarçada que o Florestan Fernandes aponta não é um elemento de ascensão social, é um elemento de marginalização social. Então por isso que o item A não pode ser. B. Após a abolição da escravidão, a população negra e mulata escolheu continuar vivendo no sistema de castas. Não, não é uma escolha, é uma contingência. Isso aconteceu. Isso não é deliberadamente os negros, eu prefiro ser marginalizado. Isso não faz nem sentido, né? C. A abolição da escravidão não promoveu a integração completa da população negra e mulata ao sistema de classes sociais. Sim, porque ela ficou à parte. Ela não entra na mesma categorização do restante da sociedade. Ela é sempre tratada à parte justamente por ter este elemento racial. Então aqui é o item C. D. A abolição da escravidão. Com a abolição da escravidão também foram abolidos o sistema de castas disfarçadas e as distinções entre classes sociais. Nem uma coisa nem outra. Nós continuamos tendo o sistema de classes sociais e o texto remete à formação dessa casta disfarçada. Então, o item D está completamente fora do texto. Né? E o sistema de castas disfarçadas foi vantajoso para a população negra e mulata, que assim deixou de ser considerada como parte da plebe. Mas o próprio Florestan Fernandes associa que essa casta disfarçada é uma relação que remete à plebe. E, de outro lado, a gente não poderia dizer que isso foi favorável aos negros, já que excluiu eles da sociedade, né? Deixou eles como indivíduos com um status inferior. Então, não pode ser. Né? O que ele observa é justamente a questão aqui, para falar num tema mais atual, do racismo estrutural, né? Quer dizer, como a estrutura social brasileira, especialmente após a abolição, regra uma divisão social onde a questão da cor da pele, né, a questão étnica, tem um peso significativo no que diz respeito à marginalização de uma parcela da população. Então, aqui no caso, é o item C.